Olá amigos, estamos começando 60 minutos pelo Facebook e também aqui pela Rádio Cidadania. Ontem não teve, mas hoje tem. Vamos lá, começando. 13h09, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM 104.9. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá do aquário, Oswaldo Titonelli, acionando os botões eletrônicos para a edição de hoje, 17 de outubro de 2017. Esta é a Rádio Cidadania FM, este é os 60 minutos com seus destaques. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Estaremos mostrando os amigos, amigas, aniversariantes deste dia. Obrigado aos amigos que já estão acessando o Facebook, amigos e amigas, naturalmente, né? Estaremos falando direto de Brasília com as matérias da agência Rádio Web. A votação do caso Aécio será aberta. Ele queria que fosse fechada. Anulação de impeachment é o pedido da defesa de Dilma, baseado inclusive na delação do Lúcio Funaro. A carta de Temer. Temer está dizendo que está sendo traído, está sendo perseguido, que isso é uma injustiça. Pois é, a visão dele, naturalmente. Também a crise que envolve Temer e Maia. Batista, os irmãos, não é uma dupla sertaneja, não. Wesley e Joesley são agora réus. Raquel Dodge está dizendo que delação agora vai ter um outro rito aí, vamos ver. Incêndio em Portugal e notícias internacionais. O índice da Firjan, que mostra a crise dos municípios, inclusive de Avaré. Já falamos sobre isso lá na Câmara. Também estaremos mostrando notícias de saúde, a importância das frutas e a questão dos acidentes de trabalho. História hoje falando de Chiquinha Gonzaga, grande música brasileira. Lembra do Abre Alas? E também câncer de mama, uma matéria final aí do Viva Maria, as mulheres que superaram o câncer de mama. Tudo isso e também resumo da sessão de Câmara de ontem, muito animada, muito debate, teve até moção de repúdio para uma rádio aqui da cidade de Avaré e também para um secretário de governo e para a proprietária da rádio. Tudo isso estaremos fazendo, mostrando as notícias aqui nos 60 minutos e também a previsão do clima que está quentinho hoje, nesta terça-feira, aqui na Cidadania FM, véspera do aniversário de 15 anos da Cidadania FM, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. Um abraço a todos e a todas. Começamos agora com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. Horas e 13 minutos, obrigado ao Claudete Terezinha de Carvalho, ao da Miriam, Fernando Caran e outros amigos que acessaram, a Ana Sampaio e outros amigos e amigas que já acessaram aí a nossa página da Cidadania FM e também a página Ernesto Albuquerque do Facebook. Estamos falando no 104.9 da Cidadania FM, www.radiocidadania.com.br
e também através das imagens dos estudos aqui no Facebook, os aplicativos Radiosnet e TuneIn, tudo isso para que você tenha, modéstia à parte, a melhor programação musical da cidade e muita prestação de serviços para vocês, tá ok? E as notícias do dia aqui nos 60 Minutos. Ontem tivemos uma sessão de Câmara e na sessão de Câmara ontem nós falamos um pouquinho, coisa que habitualmente a gente não faz lá, mas fizemos ontem, os 15 anos da Rádio Cidadania FM. Essa história começou um pouco antes, né, há cerca de 22 anos atrás, em 1995, quando um grupo de pessoas, aí nós temos vários que ainda estão conosco até hoje, né, o Cláudio Albuquerque, vários colegas médicos que ajudaram no início dessa implantação, vários ativistas culturais, como o Antônio Marcos, o Heron, e assim por diante, né? Muitos, alguns 7 já ficaram no caminho, infelizmente, vou citar o nome desses amigos que nós perdemos ao longo dos 15 anos da cidadania. E por que eu estou falando isso, Titonelli? Porque amanhã é aniversário de 15 anos da Rádio Cidadania. Vai ter bolo ou não vai? Vamos ter que dar um jeitinho, não? Amanhã, quarta-feira, dia de batente aí, né? Mas a gente vai com certeza lembrar essa data, estamos lembrando hoje já, e a Rádio Cidadania fez aí, modestamente, parte da vida de muitos avarenses e também pessoas que moram fora da cidade e que, enfim, acompanham pela internet a nossa programação. Nesses 15 anos, nós perdemos amigos que realmente foram importantes para a Rádio Cidadania, como o Zezo, né? O Zezo, que é José Ferreira de Albuquerque Filho, meu irmão, que faleceu em 2013. Nós perdemos, por exemplo, Toninho Pena, que fazia o sertanejo logo de manhãzinha, ele com a sua irreverência, com o seu grande conhecimento de música sertaneja, marcou a história, o Toninho, né, o Detonelli? Realmente marcou a história aqui na Cidadania, muito divertido, fazendo aí muitas brincadeiras. O Marmita, jogador de futebol, que durante um bom tempo participou do Cidadania Sport Show, acabou falecendo. O Heron de Oliveira, fazia belos programas musicais, muito informativos, junto com o Antônio Marcos, faleceu também alguns anos atrás. O Paulo César Stellen fazia música clássica no final de tarde dos domingos, tornou-se posteriormente, trabalhou conosco lá na Câmara Municipal. O J. França, que muita gente conheceu, que por 2, 3 vezes, eu acho, ele ficou pouco tempo aqui na rádio, ficava tipo 2, 3 meses, a gente abria espaço para o J. França, e de repente ele falou, eu não vou ficar mais, não sei o que e tal. Mas o J participou também dessa história da cidadania. O Padre Anacleto, lá no comecinho da rádio, fazia música gaúcha e música italiana aqui na Cidadania, aos domingos ele fazia. O Toninho, estou falando apenas os que foram, né? Esse que você citou aí, esse aí não faleceu ainda, calma, Titonelli. E o Toninho Pena, que fez dupla aí com o Toninho Pena, num certo momento, lá no comecinho da rádio. São 7 que foram. Agora, se eu for contar o nome daqueles que estão aí na atividade, são 90 pessoas, eu não tem como falar todo mundo, vou esquecer de alguém. Então, deixo um abraço generalizado aí, realmente deixo essa alegria. Alguns foram muito importantes para a rádio, depois nos deixaram. Teve até amigos do peito aí que viraram até o rosto para a gente, né, Tonela? Mais coisas que a gente releva nesse momento, que todo mundo teve um papel pequeno, médio ou grande. Alguns fizeram belíssimos programas aqui de rock, programa sertanejo, programa de música popular brasileira, programa de jornalismo, de entrevistas. Nossa, eu não vou me excusar aí de citar o nome, senão eu vou acabar esquecendo, né? Então é preferível deixar esse abraço generalizado e na memória daqueles que partiram, a gente deixa o agradecimento aí dos 15 anos de Rádio Cidadania. Se for contar, dá um pouquinho mais, teve um período aí que se chamava de Rádio Pirata, né? Então, lá atrás, em 1996, 97 e um pouquinho de 98, a Rádio Cidadania também funcionou. E a concessão veio em 2002, no dia 18 de outubro, já completando, portanto, 15 anos de vida
autorizada pelo governo federal. Foi no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, no mês de outubro, que saiu essa concessão para a Associação Pró Cidadania Avarense, que nós constituímos em 15 de novembro de 1995. Aí começou a história, e tenho certeza, sem falsa modéstia, Tonelli, que a cidadania faz parte da vida de muita gente. E mudou a maneira, para muita gente, a maneira de ouvir rádio, ou resgatou a maneira gostosa de ouvir rádio. Não é? E a gente fica muito contente com tudo isso. Aqui é uma segunda casa de todos nós. É a segunda casa do Titonelli, é a segunda casa do compadre Quinzinho, né? É a segunda casa da Andy, e todos aqueles que estão com a gente, o Antônio Marcos que está voltando, né? Aqueles que nos deixaram também, vários que até poucos dias estavam fazendo programa aqui também, com certeza era a segunda casa de todos nós. E a gente fica muito contente. Tem mais coisas que aos poucos a gente vai contando, e a gente quer agradecer, na verdade. E amanhã eu não vou chorar, prometo não chorar, viu? Não tem a música aí, ó, prometo não chorar. O famoso locutor lá, como é que é o nome dele? Barros Alencar, né? Prometo não chorar. Pois é, um abraço a todos e vamos para os 60 minutos aqui na Cidadania FM. E a gente fica muito alegre quando chega aniversário. Como eu fiquei alegre também, estive em São Paulo nesse final de semana, e não posso deixar de falar, viu, Titonelli? No domingo à noite, eu fui até o campo de futebol do Palmeiras, do meu amigo Titonelli, no Allianz Parque, assistir aí o grande Paul McCartney, né? E foi um espetáculo incrível, né? Resumidamente, vou dizer para vocês assim, eu nunca vi um artista do porte do Paul McCartney. A gente percebe a alegria que ele faz um show, né? Ele fez um show de praticamente 3 horas de duração. Você já viu isso, Tonelli? É impressionante. 3 horas de duração, 2h45 mais ou menos. Quando ele voltou para fazer o bis, depois de 2 horas e meia de show, 2 horas e 40 de show, ele cantou 6 músicas no bis, né? De Yesterday até Sgt. Pepper's, Helter Skelter e outras tantas músicas aí. E ele entremeou nesse show maravilhoso praticamente 50%, 60% talvez das músicas da época dos Beatles. E o pessoal cantava junto, ele se esforçou em falar português, né? Tinha lá umas frases, e até que a pronúncia dele era bastante razoável, né? Para quem não fala português. E ele sempre está no Brasil, por sinal, vários shows aí, e tinha mais de 50 mil pessoas lá no campo do time querido do coração do Titonelli e do Palmeiras, né? Independente disso, viu, Titonelli, foi uma experiência muito legal. Estivemos lá com o Andrei, com a Camila, esposa do Andrei, com a Diná, minha esposa, mais 2 amigos, porque o Augusto e a esposa dele, que são radiologistas lá que trabalham junto com o Andrei, né? Então foi uma noite muito agradável. Eu não fiz o programa ontem exatamente por isso, que eu tinha chegado de madrugada e estava sem condições físicas de fazer o programa, porque terminou 11 horas da noite, choveu, até chegar em casa, pegar no sono, essa coisa toda, a gente acabou não fazendo o programa. Deixa eu me referir aos amigos que acessaram. O Jacildo de Albuquerque disse o seguinte: boa tarde, doutora Baré. Então, estão dizendo por aí que Paul McCartney visita mais São Paulo do que o Dória. Tá aí o Jacildo, que mora em Sorocaba, né, Jacildo? O Paul McCartney está mais em São Paulo do que o Dória mesmo. Provavelmente é por aí, viu? A Claudete Terezinha também mandou uma mensagem simpática aí, né? Quer ver o que vai dar essa votação, não perco por nada. Está se referindo, acho que, a moção de repúdio, né? E nós vamos explicar daqui a pouquinho como foi, na verdade, a votação. Também o Francisco Eduardo Maldonado, a Vanessa Sorbo, deixa eu ver quem mais aqui acessou, a Ana Sampaio, a Alda Santos Tognoli, Francisco Eduardo Maldonado, já falei, a Viviane Pancioni, o Rogério Corrêa, a radialista, e a Mari Escuro, são os amigos que estão conosco, e mais gente vai chegando, eu já vou compartilhando aí com todo o pessoal. Vamos a 2 matérias, direto de Brasília, daqui a pouquinho eu volto para dar uma resumida no que aconteceu na Câmara ontem.
Aécio, a votação da Aécio será aberta, pessoal, não vai ser fechada, não. Nada de esconder, né? E a anulação do impeachment pedida, essa anulação pela defesa de Dilma Rousseff, inclusive juntando a delação de Lúcio Funaro, que diz que o impeachment foi comprado, Titonelli. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o voto será aberto na sessão do Senado sobre o afastamento de Aécio Neves. A decisão foi concedida nesta terça-feira através de uma liminar que atendeu a um mandado de segurança apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Com isso, os senadores terão de assumir publicamente se acolhem ou não a decisão do STF, que determinou o afastamento do cargo e o recolhimento noturno do tucano Aécio Neves. A votação está prevista para acontecer nesta terça-feira. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. O ex-ministro da Justiça e advogado da ex-presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, José Eduardo Cardoso, divulgou nota nesta segunda-feira afirmando que vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal que inclua a delação premiada de Lúcio Funaro no processo que requer a anulação do impeachment da ex-presidente. Na sexta-feira, a Câmara dos Deputados divulgou em sua página na internet os vídeos do depoimento de Lúcio Funaro ao Ministério Público. Cardoso defende que a delação de Funaro demonstra que o ex-deputado Eduardo Cunha comprou votos de parlamentares em favor do impeachment. A defesa de Dilma protocolou no Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2016, 2 mandados de segurança pedindo a anulação do impeachment. O ministro relator é Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 13 horas e 26 minutos, também conosco a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, o telefone é 3732-1779 e o 997-61-1501, é o telefone 24 horas do Nelson. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular, ele atende a qualquer hora. Já precisei do Nelson, ele é rapidinho, viu? Parece que tem aquela pilha Duracell, viu, Tony? Rapidinho. UDI Ressonância Magnética, Dr. Ronaldo Abdala também conosco, estava na Câmara ontem, né, Dr. Ronaldo? Um equipamento de campo fechado e um equipamento de campo aberto, equipe técnica e médica especializada, resultado sair rapidinho, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Atende convênio, atende particular. Também viagens para Avaré e todo o Brasil é com Miranda Táxi. Você viaja com segurança, você viaja com conforto, preço justo. Miranda Táxi atende aí pelo 997-29-9608. Pode mandar um WhatsApp para ele, que ele antecipadamente ele marca e combina com você a viagem para qualquer parte do Brasil. Obrigado ao Sérgio Rigonati o Sérgio Rigonati, é isso aí. Obrigado, família Rigonati, sempre prestigiando aí a Cidadania FM. E a Heloísa e o José Rui Bergamo, também sempre acessando a nossa página. Vamos compartilhar aí com as demais páginas da rádio Cidadania FM. Aniversariantes de hoje, aqui na nossa agendinha, tem o Mário Zaia. Olha, um abraço para o Mário Zaia aí, que anda meio adoentado, taxista muito conhecido. Também o Tobias Albuquerque, o Bia, a Jéssica Almeida Brizola e também a Rosa Barreto fazem aniversário todos hoje, dia 17 de outubro. Também temos amigos do Face, que é a Cida Gonçalves, o Silvano Porto, Silvano, fazendo aniversário hoje, hein? A Mariana Vieira, Orlando Benedetti, Alexia Gonçalves, Daniel e Luciana Amaral, Gilberto Agostinho, colega de turma, Eduardo Poelli, também a Paola da Fara, Lucas Alves, Carol Madalena,
e Silmara Santiago Oliveira. Parabéns aí para os amigos que estão conectados conosco e também aqueles que estão acompanhando pelo rádio, pela internet. A gente agradece a todo mundo. Dando uma olhadinha nas últimas postagens aqui da nossa página, deixa eu dar uma olhadinha. Hoje de manhã fizemos um vídeo juntamente com o Barreto, sempre a gente faz às terças-feiras, dando um resumo do que aconteceu na sessão de Câmara, que acabou por volta de 1 hora, viu, Tutonelli? Estava acordado ou não? Você estava acordado essa hora? Então estava trabalhando, tá certo. Não vou dedar você, não. Estava firme lá ouvindo, confirmado, hein? Grande funcionário aí, o Tutonelli. Vamos dar um aumento para Tutonelli aí, né? Esse é um problema. Aumenta a prefeitura 4,51%, 57%, algo que até agora a inflação que deveria ser dada esse ano. O prefeito até agora não sinalizou, né? Então, esse foi um dos assuntos que foram comentados ontem, que têm sido comentados ao longo das diferentes sessões aí. E por que não está dando? Aí que está o problema, né? Existe um comprometimento da folha de pagamentos com relação à receita corrente líquida. E ultrapassou o limite prudencial e a gente não vê nenhuma medida efetiva sendo tomada pelo governo. Está falando de fazer festa, em fazer festa do peão, que eu volto a falar que eu acho uma coisa horrorosa, a coisa de fazer rodeio. Isso é opinião minha, tem gente que gosta, mas eu acho, quer dizer, é coisa do século passado. Até a Espanha está parando com as touradas, pelo menos espero que um dia isso seja de verdade, né? Que pare efetivamente com esse tipo de esporte, entre aspas, né? Sei que tem muita gente que não gosta quando a gente faz esse tipo de comentário, mas é o que a gente pensa, a gente tem que falar o que pensa, né? Festa do peão, inclusive, está em declínio no Brasil, está em declínio, mas tem gente que quer fazer festa do peão, inclusive um arenão para fazer festa do peão, que eu acho uma coisa assim que poderia gastar esse dinheiro em outras coisas diferentes. Inclusive, surgiu a notícia ontem, dada pelo Stat, que a BQM está falando em ir embora de Avaré. Aí um jornalista me passou uma informação ontem, durante a sessão, que a BQM está indo embora de Avaré, estaria indo embora de Avaré, justamente porque combinou com o governo anterior que ia ter um centro de eventos. Inclusive, a BQM pagou aí uma planta do centro de convenções, que teria gasto R$250 mil, e o atual governo mudou totalmente. Não vai ter mais centro de eventos. Vai ser arenão. Todo o dinheiro do centro de eventos, todo o dinheiro do Mercadão, da restauração, vai para o arenão. E por causa disso, que a BQM vai possivelmente sair de Avaré. Pelo menos a informação que a gente tem. Isso vai ter que ser explicado, isso vai ter que ser analisado se é verdadeira essa informação mesmo, né? Mas quem passou é uma fonte aí digna de crédito, sem sombra de dúvida, né? Vamos ver se isso vai se efetivar. Outro assunto que foi bastante comentado foi o Dia do Professor. O Dia do Professor, vários vereadores, quase todos citaram os professores. Um deles citou, inclusive, que naquele momento o prefeito estava dando um coquetel para os professores, que é bom reconhecer, é bom homenagear. Agora, pedagogia não se faz com coquetel, viu, Tutonelli? Né? Um projeto pedagógico. E também é importante que haja a reposição salarial no mínimo, senão vai acontecer como tempos passados, que do mesmo grupo político, que ficou 8 anos sem reajustar sequer a inflação. Isso deu uma defasagem salarial para os servidores enorme. E toda vez que a gente fala isso, fala, você fica olhando no retrovisor. Mas tem que olhar, você tem que explicar por que o servidor público de Avaré ganha tão pouco. Em parte, em boa parte, foi porque 8 anos não houve sequer o reajuste da inflação. Semelhante ao que está acontecendo esse ano. Se esse ano não tiver, o outro não tiver, como é que fica? O salário vai defasando, vai achatando, e aí o prejudicado é o servidor que já é mal remunerado. E no Dia do Professor, o Barreto lembrou da Ellen Batista, que é a professora lá de Janaúba, que tentou salvar as crianças que morreram em incêndio, e ela própria acabou morrendo queimada com 90%
do seu corpo. E ela brigou, inclusive, ela se atracou com a pessoa que estava colocando fogo nas crianças, que é outra pessoa também que morreu, o próprio causador dessa tragédia aí, e até o ponto que eu sei, 11 ou pouco mais as crianças, não sei ter um número atualizado, o último número que eu lembro foram 11 crianças que morreram, sem contar aquelas que ficaram muito queimadas, né? Que tristeza, né? E também no Dia do Professor, nós lembramos aí do grande educador brasileiro, Paulo Freire. E o Paulo Freire, que é patrono da educação brasileira, tem gente lá em Brasília, isso desde 2012, ele foi considerado patrono, está querendo caçar o título do Paulo Freire, que está entre as três personalidades mundiais mais citadas quando se trata de ciências humanas. Ele é conhecido em muitos lugares do mundo e respeitado. E aqui no Brasil tem deputado ou senador, não sei quem exatamente, que está querendo caçar o título de patrono da educação brasileira do grande Paulo Freire. São informações aí que ontem aconteceram na CPI. Fizemos uma reunião da CPI da FANPOP, uma reunião preliminar hoje, com os membros, Cabo Sérgio, Maria Alva Biazon e a assessoria jurídica e os funcionários, que participarão quinta-feira da CPI da FANPOP. Não vai ter jornal quinta-feira, viu, Tutanelli? Que eu vou ter que ficar boa parte do dia lá na Câmara, que nós vamos ouvir aí muita gente lá na Câmara, todos estão convidados para assistir, não vai ser transmitido pela rádio, porque vai ser de longa duração a CPI, que a gente acredita que vai quase o dia todo, para a gente ouvir todas as pessoas aí que foram convocadas para depor na CPI da FANPOP, que foi uma denúncia que nós fizemos. O que mais que nós tivemos? O projeto da criação da Secretaria de Negócios Jurídicos foi retirado pelo prefeito, ou pelos assessores do prefeito, para que apresentasse um substitutivo. Já apresentaram e está sendo analisado aí pela assessoria jurídica da Câmara. E, na verdade, quando eu li esse projeto aí da Secretaria de Negócios Jurídicos, a impressão que eu fiquei foi a seguinte, viu, Tutanelli? Estão criando um primeiro-ministro. Quer dizer, realmente com muitos poderes, o substitutivo eu não li ainda, que não deu tempo, chegou ontem à noite, na hora da sessão, mas vamos ler com muito carinho para a gente ver qual o melhor posicionamento no sentido do interesse coletivo, né? É isso sempre aquilo que nos norteia. A Sheila e Silvana também acessou a nossa página. E para completar, teve 2 projetos ontem, um do Alessandro Rios, que é uma experiência já bem sucedida no governo Wagner Bruno, que foi capitaneada aí pelo Marcos Bucchi Rutiliano, que era secretário do Meio Ambiente na época, que era exatamente doar uma muda de árvore na hora que a criança nasce. E dessa maneira, plantada, e vai ter a mesma idade que a criancinha. Isso eu achei muito interessante. E o Alessandro Rios resgatou essa ideia, fez um projeto de lei bem feitinho, foi bastante elogiado nessa votação, né? E, enfim, foi passado. Agora precisa que o prefeito sancione essa lei aprovada pelos vereadores. O outro também foi aprovado, o kit de higiene dental para crianças de escolas. Surgiram algumas dúvidas, até nós colocamos algumas delas, e também deverá ser sancionado pelo prefeito municipal. Se for vetado, aí vai ser analisado pelos vereadores. E para completar, foi votada uma moção de repúdio para a Rádio Interativa, para a proprietária da Rádio Interativa, que é a dona Marlene, né, Campos Machado, esposa do deputado Campos Machado, que deputado não pode ter errado, você sabe, né, doutora? Então, está em nome, na verdade, da dona Marlene. E essa moção, ela abrange também o secretário de comunicação, Zeno Araújo, José Bijolada, e a própria Rádio Interativa. Foi aprovada por 9 votos contra 4. Quem votou contra a moção de repúdio foi o Coronel Morelli, Roberto Araújo, foi Alessandro Rios e foi o Ivan da Comitiva. Foram os 4 que votaram contra, os demais todos votaram favorável à moção de repúdio. Inclusive a bancada do DEM, que é composta pelo Stati e pelo Roberto Araújo, votaram de maneira diferente, viu, Tonelli? Um votou a favor, outro votou contra. O Stati votou favoravelmente
a moção de repúdio, assim como o Jairinho, assim como a Marialva, assim como o Cabo Sérgio, o Zandoná, o Ernesto e o Barreto e a Dalgisa, além do Toninho, que também era autor e presidente da Câmara. Em resumo, é isso, houve muita polêmica, muitos argumentos, né? E certamente vai ter uma repercussão importante, porque vai ser encaminhada essa moção para vários órgãos, tanto de fiscalização como câmaras municipais, etc, etc. Então, foi uma decisão da maioria dos vereadores. Maciel Olivetri acessou nossa página e o Carlos César Versignasse, grande mecânico, né, Carlinhos? Um abraço, obrigado por estar aí acompanhando os nossos trabalhos. Vamos direto a Brasília, mais duas informações. Eu tenho aqui a carta que Temer diz que está sendo perseguido, que querem tirá-lo do poder. O que ele fez com o presidente Dilma, né? Que coisa, não? E também a briga aí, a crise entre Temer e Rodrigo Maia. Na tentativa de barrar o andamento da denúncia na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer enviou nesta segunda-feira uma carta aos parlamentares aliados. No texto, Temer faz críticas ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor das acusações, e se diz vítima de conspiração. Segundo o PMDBista, as afirmações são falsas. Ele também defendeu que tem adotado medidas importantes para o crescimento do país. Na avaliação do deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, a carta traduz a preocupação do presidente. Ele ressalta que os novos vídeos divulgados vão influenciar o resultado e a oposição vai atuar para aprovar a denúncia. Nós vamos ter os 4 votos do PSB favoráveis ao prosseguimento da denúncia. E vamos ter do PSB uma posição mais firme de encaminhamento, de orientação, de condução na votação, não só na CCJ, como no plenário da Câmara dos Deputados. Então esse placar já se alterará na Comissão de Constituição e Justiça e a gente tem uma previsão que vai alterar muito mais. O deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que as delações não terão impacto. Ele diz que é preciso continuar com as mudanças econômicas e acredita em um resultado favorável a Temer. O governo está procurando o tempo todo mostrar para os colegas deputados e deputadas que ele está com a razão e que o Brasil está entrando nos trilhos. Eu tenho certeza que isso aí vai dar resultado, até porque os deputados e deputadas têm compromisso com o Brasil. Nesta terça, a CCJ da Câmara vai debater o parecer que foi favorável ao arquivamento da denúncia contra Temer. Terão tempo para pronunciamento os 66 titulares e 66 suplentes da comissão, até 40 não membros e ainda os advogados de defesa. Só então os parlamentares votam se autorizam ou não o Supremo Tribunal Federal a abrir um processo contra o presidente. A decisão final ainda será votada no plenário da Casa. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. Cidadania FM, 60 minutos. O clima entre o Palácio do Planalto e a presidência da Câmara dos Deputados azedou depois de o advogado do presidente Michel Temer emitir nota mantendo críticas à divulgação dos vídeos da delação do doleiro Lúcio Funaro. Apesar de Eduardo Carnelós dizer que não pretendia imputar a Rodrigo Maia ilegalidade ou crime, manteve a crítica à divulgação do depoimento do delator. Maia se mostrou ofendido e ainda espera uma retratação. O cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto, analisa que a situação não significa uma ruptura entre poderes, mas vai gerar a necessidade de entendimento para dar seguimento ao trabalho no Congresso. Eu acredito que vai gerar uma necessidade de negociação, de entendimento entre as partes, principalmente porque não partiu diretamente do presidente, partiu do advogado dele e envolveu setores administrativos da Câmara e não diretamente o presidente. Então eu acho que ainda há espaço para o entendimento. Quando eleito presidente da Câmara na metade de julho de 2016, Rodrigo Maia era visto com simpatia pelo Planalto, apesar de não ser o nome mais apoiado pelos líderes do PMDB. Com o agravamento da crise, tendo Temer como pivô,
O deslocamento da imagem do DEM, no entanto, tem se mostrado mais evidente para que Maia possa alçar outros voos. O PMDB já está desgastado por si só, principalmente no Rio de Janeiro, pelos acontecimentos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, né? Agora, quanto à candidatura do Rodrigo Maia, eu acho viável e acho que é um objetivo a ser perseguido, ao contrário do que seria a possibilidade dele vir a ser candidato a presidente. Maia tenta deslocar o episódio da esfera político-partidária e argumenta que a ofensa é contra a instituição que preside e os funcionários da Câmara. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São 13 horas e 44 minutos, como passa rápido o tempo, hein, Titonelli? Obrigado a Rita Hussener, que também acessou a nossa página. Obrigado a todos os amigos. Mais informações aqui da Estância Turística de Avaré. Antes disso, uma prestação de serviços. Subiu uma cachorrinha, tamanho médio, cor branca, que atende pelo nome de Pandora. Está desaparecida desde sábado, 14/10. Quem encontrar, ligar para a Terezinha, fone 3732-7197, residente na rua Félix Fagundes. Está aí, mais um animalzinho. E a nossa gatinha a gente não achou mesmo, Tonelli. Acho que foi confirmado que foi atropelada e a gente não tem mais a casquinha lá. Que tristeza, não? Mas a vida tem que prosseguir, né? O Orlando Ruffini está prosseguindo com a sua exposição, né, que é Sustentabilidade, Pintura Artística e Madeira Recuperada, lá na Casa da Cultura, Rua Ceará 1507, Centro Cultural, né? Até dia 20 de outubro. Lembramos também que esse daqui é imperdível. Vou ver se a gente consegue ir lá, né, nesse final de semana. A dupla do Ofel, grandes músicos aí, violonistas, lá na Casa do Músico. E você pode entrar em contato com a Silvia pelo WhatsApp 981126178 para ir assistir a dupla do Ofel. Eles vão tocar inclusive Beatles lá, e muita música da autoria deles também. Grandes músicos, com certeza. São 13 horas e 40. E são irmãos da Badia Assad. Outro dia eu troquei o nome aí. Na verdade é Badia Assad, que é irmã, cantora, artista e irmã da dupla do Ofel. Caixa libera hoje a primeira fase do PIS. É adiada a votação da nova Secretaria de Jô Silvestre, já comentei. Moção de repúdio aprovada contra a rádio de Campos Machado. A polícia apreende 80 pedras de crack em casa de Avaré. Tá feia a coisa, hein? Prefeito não vai mudar a data da festa do peão. A audiência discutirá a criação de calçadão na cidade, será dia 30 essa audiência. Túnel que dá acesso a bairros não será modificado, se referindo ao túnel que passa ali por baixo, para ir lá para o Duílio Gambini. Escritório de Marcelo White não defende mais o pai do prefeito. Ele está sendo cotado para ser o primeiro-ministro de Avaré, o Marcelo White, que é o secretário de Negócios Jurídicos, estava ontem, inclusive, lá na Câmara. Pelo menos aqui se consta que pode, caso seja aprovada essa secretaria. Há dúvidas, há divergências aí, né? Santa Casa contratando pessoas com deficiência para fazer parte do seu quadro de servidores. Que é mais que nós temos aqui? Aumenta o número de pedidos em Avaré, segundo o Jornal do Cunhê, e 4 são presos suspeitos de furtarem do almoxarifado da saúde. Aonde que é isso, Titoné? Será que é aqui em Avaré? Vamos confirmar aqui. Tá aqui, ó. O almoxarifado da Secretaria de Saúde de Avaré foi alvo de um furto no último final de semana. 4 moradores de rua são suspeitos e foram detidos pela polícia. O almoxarifado da saúde fica na rua Minas Gerais. Tá aí. Você precisa confirmar direitinho se foram os moradores mesmo que foram responsáveis por esses furtos. Os policiais foram até uma escola vizinha, almoxarifado, e conseguiram a informação de que o furto ocorreu no dia 12, por volta das 3 da manhã. Realizada a averiguação nos fundos do local e 4 moradores de ruas foram abordados. Eles estavam utilizando algumas panelas e alguns mantimentos. Os utensílios foram levados para o farmacêutico
que os reconheceu como sendo do almoxarifado. Obrigado aí a Maiara Dias, que também acessou a nossa página. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem um recadinho da Márcia Pancioni, ver se eu consigo ver aqui na tela do computador. E ela que mandou um recadinho, deixa eu ver, porque às vezes não aparece na tela, viu? Só na tela do celular, viu, Tutanete? Deixa eu confirmar se está aqui o recadinho dela. Está aqui meio lenta a nossa internet, viu? Que será que é o computador ou a internet, viu? Não apareceu, viu, Márcia? Então já saiu da tela do celular e o recadinho não apareceu por enquanto na tela do meu computador aqui. Mas vamos direto a Brasília com mais informações, mais duas notícias aí da agência Rádio Web. Os irmãos Joesley e Wesley se tornaram réus e também a nova posição aí da Procuradoria-Geral da República com Raquel Dodge sobre delações. Os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, se tornaram réus em mais um processo. A Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra a dupla de uso de informações privilegiadas no mercado financeiro. Eles são acusados de lucrar R$100 milhões com a compra de dólares antes da delação premiada de Joesley Batista. De acordo com o Ministério Público, sabendo que a delação causaria forte abalo na economia nacional, aumentando o valor da moeda norte-americana, a dupla comprou dólares com preço baixo para revender na alta. Além disso, venderam ações da JBS, justamente prevendo a desvalorização da empresa após a delação. Os irmãos estão presos desde setembro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pretende manter sob sigilo as delações premiadas e investigações durante toda a fase de inquérito, até a aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo é preservar a investigação. A conduta difere do antecessor dela, Rodrigo Janot, que muitas vezes pediu o levantamento do sigilo no início das investigações, como nas delações da Odebrecht e da JBS. A alegação era de promover transparência e garantir o interesse público. Para o jurista Luiz Flávio Gomes, Raquel Dodge se baseia estritamente na Lei de 2013, que regulamenta a delação. Mas, na prática, a manutenção do sigilo não deve ocorrer. Quando envolve agente público, é de todo interesse que a sociedade saiba o que está acontecendo. Então, este sigilo longo de 1 ano, 2 anos, é um sigilo que só favorece as forças corruptas, os caciques corruptos. A sociedade não tolera isso, a sociedade quer saber. Luiz Flávio Gomes, que também é professor universitário e presidente do Instituto Avante Brasil, defende mudança na lei. A lei fala recebimento da denúncia, mas, na verdade, o sigilo deve ser quebrado se as provas estão colhidas. Provas colhidas, não tem mais sentido manter esse sigilo, mas tem que modificar a lei. Caso alguma informação ainda esteja sendo apurada, o jurista ressalta que o conteúdo não deve ser divulgado, para não atrapalhar as investigações. Já sobre a eficácia da colaboração premiada, o especialista ressalta que deve ser analisada no final, depois do recebimento da denúncia pela Justiça, como defendia Janot. A grande eficácia que ele analisa é o juiz, na hora da sentença. Porque neste instante o juiz tem que dar o prêmio que foi combinado. E o prêmio depende de quanto que a delação foi eficaz. E aí você faz a checagem se o que o cara falou, se efetivamente tem provas. A nova Procuradora-Geral da República afirma que o momento de avaliar a eficácia vai depender de cada caso. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque.
13h53, 28 graus nesse momento aqui nos estúdios da Cidadania FM, 32 de máxima, 11 de mínima, esfria à noite, ontem à noite, essa madrugada, na verdade, saindo da cama, estava um vento gelado, viu, Tonelli? Acho que estava nos 11 graus mesmo, viu? Essa é a previsão do clima para a estância turística de Avaré. Hoje não há possibilidade de chuva. O sol nasceu às 6h41, horário brasileiro de verão, né? Mudou o horário. E 19h21 será aí o pôr do sol. E abraço aí para o Marquinhos Benoli, que também acessou nossa página. Portanto, não haverá chuva, não precisa pegar guarda-chuva não, viu, Marquinhos? Está tudo tranquilo aí. São 13h54, temos mais informações, eu só vou dar uma resumida. Logo então tem que fazer 2 horas, viu? 120 minutos, viu, Tutanel? Porque não dá tempo de fazer toda a notícia. Um abraço aí para a dona Nilda, Argentina Quartucci, lá de Buenos Aires. Olha aí, está sempre acessou ontem a sessão de Câmara também. Ela acompanha todo o trabalho aí. Temer vê conspiração e tensão com Maia aumenta, é a manchete do Estadão. Destruição e morte na Europa, incêndios já deixaram pelo menos 38 mortes em Portugal e 3 na Espanha, segundo o governo português. Ventos de furacão Ofélia contribuíram para piorar a situação lá em Portugal. Indicações do Planalto para o CAD criam polêmica. Governo dificulta a pena por trabalho escravo. Estão defendendo aí o escravagista, viu, dona? Assim não dá, né? Aí o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho pedem que o Ministério anule mudanças sobre o trabalho escravo. Está favorecendo aqueles que estão na ilegalidade, o pessoal que coloca, enfim, um trabalho semelhante à escravidão. Que absurdo em pleno século XXI. Planos rejeitam até 30% das cirurgias indicadas. Que mais que nós temos aqui no Estadão? São basicamente essas as informações. Morumbi tem arrastão com metralhadora. Quem diria, hein? Que coisa, né? A dona Nilda, lá da Argentina, ela está dando buenas tardes, senhor Ernesto. Um gusto vê-lo desde mi país. Me emociona. Disse dona Nilda. Obrigado. A mim me emociona também, né? Será que eu falei mais ou menos certo, doutor Nélia? Mais ou menos assim. Um abraço aí para a senhora em Buenos Aires. Belíssima cidade, né? Muito tempo atrás, 82, que eu fui para lá, se não me engano, 82 ou 84. Acho que foi 84, na verdade. Um abração aí para os hermanos argentinos. A gente só não entende muito, se entende muito no futebol. O resto tá tudo bem, né? Senado deve votar com transparência, diz Alexandre de Moraes, esperamos. Parlamentares irão determinar se aceita a decisão do Supremo. Ministro termina a votação aberta. Aécio pede direito de poder se defender. Como é que ele vai explicar a mala que deu para os PL lá? A mala de dinheiro, então, né? Procurador acusado diz que Janot se sentiu traído. Ângelo Goulart afirma que ele não gostou da sua aproximação com Raquel Dodge. Força Tarefa vai criar alvos da JBS. E Lava Jato busca donos de 2,5 bilhões de reais. Sobrevivência de Temer amplia ameaças autoritárias, denúncias contra o presidente, informação de um jornal, queda do desemprego vira munição. Ontem o Santos empatou com Vitória, deu mais uma mãozinha para o Corinthians, né? O Corinthians perdeu e só o Palmeiras ganhou, né? O Palmeiras e o Cruzeiro, me parece, também foi bem nesse final de semana. São aí informações para vocês. Eu tenho ainda algumas notícias importantes. Tenho aqui, além disso, antes das notícias, vou deixar um abraço para a UDI Ressonância Magnética, para a NT Chaveiros e também para o Miranda Tax, que está conosco, com certeza. Vamos às últimas informações. Eu tenho 2 informações de saúde, falando aí da importância das frutas, também a questão dos acidentes de trabalho. História hoje, falando de Chiquinha Gonzaga, uma mulher que foi pioneira no seu tempo, autora da música Abre Alas, ou Abre Alas, né, que virou depois um grande sucesso em todos os carnavais de todos os tempos, e uma matéria muito interessante do Viva Maria, falando das mulheres que se recuperaram do câncer de mama.
Uma boa tarde a todos. Amanhã estaremos de volta aqui. Quinta-feira não terá jornal, mas amanhã, quarta-feira, dia de feijoada, estaremos aqui apresentando o jornal. Um abraço a todos. Fiquem com as últimas informações. Pessoal do Face, a nossa programação continua no 104.9, continua no www.radiocidadania.com.br. Para a senhora Dona Nilda, que está na Argentina, Buenos Aires, dá para pegar pelo www.radiocidadania.com.br. Boa tarde a todos, até amanhã. Hasta mañana. Médico Repórter.